Olá, bom dia, tudo bem, Yaya? Boa tarde, boa noite, Pedro, tudo bem? Tudo certo, nós somos os Dramáticos Podcast, no ar toda quinta-feira às 11 da manhã, no Spotify, no YouTube, nas nossas redes sociais, né, Yaya? No Instagram e no TikTok, @Dramáticos Podcast. E tem as pessoais também, @YayaDornas, Yaya com Y, hein, gente? E o meu @FefoBarros, segue lá nossas dicas, nosso lifestyle, nossa... Engaja lá, gente, que a gente tá tentando, é importante também, né? É importante. E aí, hoje? E hoje? Hoje o papo é 7, né? Gente, O papo é aqui, o papo ó. é aqui, ó. A Aqui, câmera. ó, câmera. A gente vai falar tudo. O que acontece no set, gente, pro set acontecer. Às vezes o set... É muito cafezinho. Muito café. Tem que ficar no café, porque são 12 horas. E, gente, o set não pode parar. Hoje a gente vai falar tudo sobre assistência de direção, sobre direção também e tudo que engloba. Nossa convidada, gente, tem uma experiência e ela começou com 18 anos como assistente de produção, mas hoje ela tá como assistente de direção. Diretora. Diretora né? agora, Já. gente. Tá arrasando. E vai contar um pouco quais são essas funções, a importância dessa função. Eu acho a assistência de direção mais importante que o diretor, né? Do set. É. É só uma mulherada. E, gente, o forte. que ela já fez, ela já passou pela O2, pela Gulani, Gente, onde vocês ligarem aí na plataforma, Star Plus tem coisa dela, Netflix, Globoplay, é muito conteúdo para assistir, então vocês têm que ficar ligados aqui, porque eu tô hoje com ela, Luciana Batista. Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter topado bater um papo, trazer. Eu sei que é difícil para você estar nas frentes das câmeras, que você já falou, mas é bom também para trocar, né? É uma experiência. A gente não se fala tanto sobre a assistência de direção, a gente vai fazer esse caminho até você se tornar uma grande diretora aí que está bombando, mas a assistência de direção é uma espinha dorsal fundamental dentro de um set de filmagem, né? Eu queria começar entendendo o que é a assistência de direção. É uma função muito das complexas. A Kit Fel, que é uma das minhas mestras e também uma grande AD do Brasil, fala que ela tem um curso no Barco Virgílio que chama Cinema Invisível, que é aquilo que ninguém vê, é a assistência de direção. Então tem uma coisa que é o cérebro que organiza tudo que tem que acontecer para que um filme, uma série, um curta se realize, né? Sim. Então tudo que tem que acontecer durante a preparação, a pré-produção e a filmagem, todo o caminho de tudo que tem que ser preparado, planejado, ensaiado, testado, para daí finalmente ser filmado. Sim. E tem uma participação muito importante com a produção, esse diálogo entre o criativo da assistência de direção com a produção. Como que acontece para você, para conseguir viabilizar toda a decupagem que foi feita ali e todos os sonhos de realizar as filmagens? É um trabalho muito junto, né? É um trabalho muito conjunto. Eu sempre brinco, assim, quando dou meu curso, não sei se Maera ouviu quando eu dei, sempre brincava assim, qual é o seu signo? E seu ascendente? Diz Alguma muito. coisa tem que ser em terra, meu amor. Porque se for só um aquário com peixes, não sei. Só água. Assim, tô brincando. Tem muita gente que, incrivelmente, estou trabalhando com uma assistente de direção agora que não tem nenhum planeta Que é fogo. que é terra, que é ar de comunicação. E aí está realizando um trabalho muito lindo, mas é mais raro, as pessoas têm que correr mais atrás, quando não é assim tão favorável, astrologicamente falando. Porque tem que ter uma coisa, tem que ser apaixonado por informação, tem que ser apaixonado por comunicação, tem que ter liderança e tem que ter afeto e sensibilidade. Porque tem uma coisa que chega num projeto e lê um roteiro, no mínimo 3 vezes para poder entender o que é aquela história, para poder conversar com o diretor, entender quais são os desejos em relação àquele projeto, quais são os caminhos que aquela história pretende contar, através de que viés, né? Isso começa com o diretor e vai se estendendo a todos os departamentos que envolvem, né, o projeto. Fotografia, direção de arte, direção, produção executiva, produção, som, tudo. Não tem absolutamente nada que a gente não tenha que se relacionar, comunicar e triangular para que as coisas sejam planejadas para serem realizadas.
Então, depois de ler esse roteiro algumas vezes, né, no caso de longa, porque seria um pouco impossível isso acontecer. Vai mudando na hora também, né? O roteirista está dentro do set. Aí a gente tem que fazer uma análise técnica do que é aquele roteiro, né, que é uma destrinchada do roteiro, departamento por departamento, com todas as questões que o roteiro apresenta e com todas as questões que estão além do roteiro, que são perguntas que a gente tem que fazer ou para o roteiro, ou para a equipe, ou às vezes para o ator, né? São perguntas que eles não estão tão explícito lá e que, na verdade, a gente tem que organizar um caminho de raciocínio para que a gente possa chegar na informação, para que aquilo possa ser planejado enquanto tarefa a ser realizada, para daí conseguir ser filmado. Lu, o set de filmagem, como são muitas horas, principalmente você vem majoritariamente a cinema. Na publicidade a gente ouve muito falando desse desgaste do set, que às vezes estende até para 24 horas, às vezes um set estressante, e o papel da AD, que é assistente de direção, é fundamental para essa energia do set, para tocar o andamento do set, para as coisas fluírem. Já ouvi muito que a AD tem que ser carrasca, que tem que... E eu acho isso é cafona, bobagem. isso é antigo, Queria que você isso é falasse demodê. de como que é o seu set, assim. Eu realmente, assim, não existe outro caminho para mim que não o do amor. Mesmo quando há dor, porque não são sempre alegrias, né? Tem muita pedra que a gente carrega, tem muito embate que a gente vive, tem muito questionamento que a gente passa, tem muitas festas da nossa família que a gente deixa de ir, de participar. Tem muita coisa muito importante na nossa vida pessoal que a gente abre mão para estar ali, porque é um compromisso, realmente é isso. Eu passo mais horas filmando do que com minha família, do que com as pessoas que eu amo e convivo. Então tem um amor, eu sempre falo que o cinema foi a droga mais pesada que eu provei. Nenhuma outra foi tão pesada quanto essa. Entrou o filme, é um mês, 2 meses, assim. Nossa, e namoro que acaba, né, casamento que termina, e coisas que são atravessamentos, assim, porque existe um lugar muito grande de vulnerabilidade e troca. Assim. Mas eu acho que tem uma coisa que é, quando você não sabe, assim, você já me fez 1000 vezes essa pergunta, tipo, o que eu faria se eu não fizesse isso? E até hoje eu não encontrei uma resposta. Eu não encontrei. Quando você é formado em comunicação, publicidade, né? Como faz essa transição? Eu sou uma pessoa muito antiga. Eu prestei vestibular em 94, veja bem. E aí eu prestei só USP e FAP, só cinema, não passei na USP. E na FAP, quando eu fui me matricular e entender como é que era muito caro, não pude fazer. Deve fazer um ano de cursinho. Não passei na USP de novo, não prestei FAP e fui prestar publicidade, que era um pouco caminho natural para quem não fazia cinema, porque tem essa coisa de ter o set, de ter, né? As coisas envolvidas, é uma das coisas que eu passei. Na verdade, você vai fazer arte, não, vai fazer alguma coisa então, que tenha envolvida, eu fui fazer publicidade. Você também, né? Então o que você queria era o cinema mesmo, porque eu ia perguntar se foi um caminho que aconteceu, mas era o que você queria. Era o que eu queria, mas era uma coisa muito difícil. Na época, assim, era Collor e tinha acabado em Embrafilme, não tinha nenhum tipo de... Não tinha internet, não tinha onde pesquisar, assim, que produtores que fazem o quê, não tinha caminhos, assim. É uma coisa muito louca a memória dessa época, assim, não tinha. Existia publicidade, porque sempre existiu, mas conteúdo, que sempre foi o que me interessou, não tinha. Então, fui fazer publicidade da Metodista, que era uma faculdade, eu sou de Santos, era uma faculdade mais perto de Santos do que São Paulo, que é São Bernardo, a Metodista. E já no segundo ano da faculdade, eu fui começar a trabalhar e precisava começar a ajudar minha família e me virar. E aí eu vi que tinha umas dinâmicas de grupo para entrar em agência de publicidade. E não tinha a menor ideia do que era aquilo. E eu fui. E caí de paraquedas numa agência que era muito grande na época, das maiores, assim. Foram tipo 2 meses de processo de dinâmica de grupo, entrevista, pergunta, conversa com um departamento, com outro, até que chegaram à conclusão que o meu perfil era para planejamento estratégico. E eu mal podia imaginar que isso tinha tudo a ver com assistência de direção. Que estratégia. Mal poderia imaginar, assim. Então, foram 2 anos e meio da minha vida, muito difíceis, porque acho que tinha uma coisa das pessoas que estavam lá, tinha um tesão muito grande em dinheiro, que era uma coisa, assim, muito estranha para mim. E eu lembro que o dia que... Então, foi bom porque eu fiquei 6 meses como estagiária, daí fui efetivada, já conseguia ganhar um bom salário, aí com isso consegui juntar um dinheiro. E aí, quando chegou no último ano da faculdade, no quarto ano, no começo do quarto ano, eu entrei em pânico, porque eu falei, o que eu estou fazendo aqui nessa agência? Por que tem uma publicidade? Me deu um desespero, assim, me deu um pânico. E acho que minha mãe falei, olha,
Eu consegui juntar um dinheiro, acho que é para ficar um mês em Nova York estudando inglês, porque eu não sei o que fazer. E talvez esse seja o melhor caminho, mas acho que vai ser melhor você, sim, só vai conseguir se você conseguir pagar a hospedagem, conseguir pagar a alimentação, não sei o que, enfim, acabou que deu certo e eu fui. E a vida é tão maravilhosa, tão louca, que um dia eu estava num albergue que era o IMCA, que era tipo um albergue, não é como o daqui, Associação dos Moços Cristãos. Era um IMCA que era tipo um albergue para judeus, tinha um específico assim, sou judia, embora seja do candomblé, zero judia na espiritualidade. E aí um dia eu estava no orelhão falando com a minha mãe, porque isso é muito antes do celular, né? Quando ano de 99, não tinha, assim, era uma coisa, sei lá. Era aquele tijolão. Quando tinha era um tijolão, exatamente. Eu estava falando em português no orelhão do meu andar e passou um cara, brasileira, que legal. E ele falou comigo, e muito louco, porque na minha classe não tinha nenhum brasileiro e nem no albergue que eu estava. E aí quando ele voltou, ele falou, quando acabar aí, passa lá no meu quarto e tal. E aí eu bati na porta do quarto dele e a gente começou a conversar. Enfim, esse cara tinha se formado em rádio e TV um ano antes de mim, na minha faculdade, e estava em Nova York estudando cinema, fazendo um curso na New York Film Academy, um curso de um ano, estudando roteiro, direção e montagem, que era uma coisa não linear, que era uma coisa que não existia. Aqui ainda era moviola, ainda era película, né, obviamente, e ele já estava estudando Avid, assim, que é, né, programa de edição que não cortando a película em si e tal. E eu fiquei, tipo assim, em estado de êxtase, choque. Eu, pelo amor de Deus, eu preciso te ajudar. Isso da minha vida, eu fiquei, tipo, louca. E ele falou, claro, vem me ajudar no meu curta e tal. Aí eu lembro que eu vendi minha alma pro diabo ali, porque eu sou apaixonada por duas bandas que na época iam fazer show em Nova York, que era o Beastie Boys e o Rage Against the Machine. E eu tinha comprado ingresso e, de repente, porta para, eu estou vendendo ingresso no mural da escola que eu estava estudando, porque era o dia da gravação do curta dele, então eu tinha que escolher se eu ia pro show ou ia pro curta. E eu fui pro curta e aí lá eu entendi que é ali que eu vendi minha alma pro cinema. Mas também era ali que você devia estar, né? E uma coisa assim, quando eu voltei, eu lembro que eu falei, gente, é isso, e agora? O que eu vou fazer? E ainda tinha 6 meses para me formar, foi bem no meio do último ano da faculdade. E aí eu fiquei meio deprimida, meio chorando, porque eu falei, gente, o que eu vou fazer na minha vida? Não tem cinema no Brasil, o que eu vou fazer? E eu coloquei um plano na minha cabeça que era, se um ano eu não conseguisse nenhum trabalho, não existisse nada, depois de um ano eu ia para Nova York trabalhar de qualquer coisa e tentar a vida como figurante. Era esse meu plano de vida. Eu só quero estar num set de filmagem, não importa. E aconteceu dentro de um ano? Um ano depois, exatamente um ano depois, eu consegui... Eu estava fazendo um trabalho de publicidade, um freela, uma produtora de uns amigos, e aí o cara que era meu chefe, ele estava fazendo um evento no Rio, e aí ganhou o jornal, né, quando ganhava o jornal, né, quando pegava o avião, da Folha de São Paulo, e aí ele chegou assim com a capa da Ilustrada e falou, eu não queria te dar isso daqui, porque eu acho você muito boa, eu queria que você fosse minha assistente sempre, mas eu acho que você precisa ler isso. E era a capa da Ilustrada dizendo que a Laís Bodansky ia filmar o Bicho de 7 Cabeças e que o longa ia abrir vaga para estágio. Eu fiquei em pânico. E aí eu fiquei pensando, bom, não tenho experiência nenhuma agora, para que área que eu vou tentar? Porque eram todas as áreas. Acho que produção ninguém deve querer, vou tentar essa. E aí eu dei uma apavorada no produto. Sim, fui fazer uma entrevista, por acaso, e não por acaso, o cara que me entrevistou, que não tinha nem começado ainda a vida, também era o primeiro longa dele, era o Caio Gulani, da Gulani Filmes. E eu lembro que era muito fã do Carlão Reichenbach, e de repente a conversa foi na 19, que é a produtora dele, ele já faleceu. E quando abre a porta, eu vejo ele lá e eu falei, meu Deus, eu não acredito, é o Carlão. Porque foram sinais, assim. Eu trabalhava num prédio da Berrini, desses prédios horrorosos, espelhados, as pessoas com muito dinheiro e carros. Eu nunca tive carros nem dinheiro. E aí, de repente, eu estava numa casinha de vila, em Pinheiros, com uma tiazinha fazendo o almoço. Eu lembro um cheiro de maconha no ar e eu falei, eu não sei, eu só sei que eu quero estar aqui. Eu não sei o que eu preciso fazer, eu só sei que eu tenho que estar aqui. Achei minha galera, né? Total. E aí eu, muito cara de pau que sempre fui, eu lembro que eu virei com um bip assim em cima da mesa e eu não resisti, eu tinha um bip também por causa do trampo, e aí eu falei, me dá o número do seu bip? E ele ficou tão sem graça, que eu acho que ele nunca tinha tido uma estagiária até então, porque estava começando, que ele me deu o número do bip dele. E aí, quando eu saí da entrevista, eu ia parando em todo o orelhão, sei lá, durante uns 5 orelhões, mandando bip. Olha, sou eu, hein? Não pega outra pessoa, sou eu, me chama pra... Sei lá, mandei umas 5 ou 6 mensagens, bem louca, nunca mais faria isso, não façam isso, não aconselho. Isso é uma coisa de uma pessoa muito obstinada e louca.
E aí Poxa, depois... você é louco, vou chamar a polícia. Tá stalkeando Sim, demais. Foi seguindo. Aí corta para, eu recebi uma ligação de alguém que trabalha com ele dizendo, olha, não vai rolar produção porque você não tem carro nem computador. Mas se você quiser pode ser produção executiva. Eu não tinha a menor ideia do que é isso. E claro, eu topo muito. Aí comecei a trabalhar com o Fabiano Bolani, que é o irmão dele, né, que são os 2 sócios. E depois de um tempo o Fabiano me contando que ele chegou para a equipe dele e falou, olha, o Caio me disse que tem três candidatas possíveis. Uma punk, uma hippie e uma louca. E daí as meninas que eram assistentes dele falaram, como é que é a louca? A louca era eu. E elas falaram, então chama ela. Que maravilhoso. Tá, A gente pode faz pergunta. muito... E como que foi o caminho para assistência de direção mesmo? Essa é uma excelente história. Eu estava fazendo o Carandiru, eu era secretária de produção do Carandiru, porque depois do Bicho, como eles estavam muito começando, o primeiro... O Bicho foi uma retomada também. Foi totalmente retomada. Totalmente retomada. E o Bicho de 7 Cabeças estava contando aqui nos bastidores que eu assisti aos 13 anos. Foi com certeza um dos primeiros filmes que eu vi no cinema, na telona. Eu me lembro, eu fui para umas férias com minha tia, irmã da minha mãe, em Ribeirão Preto. E eu lembro eu vendo, sabe, esse filme. E aí é isso, assim, como que os cruzamentos da vida, né? Sim. Se dão. Mas é muito curioso, assim, porque é isso, eles estavam começando, então eles falaram, bom, a gente tem mais um trampo ali, você quer vir com a gente? Para onde vocês forem eu quero ir, por favor, me levem, assim. Enfim, eu tinha juntado uma grana na época desse trampo, e aí tinha uma certa ajuda ali, e aí eu estava morando em São Paulo com muitos amigos, assim, minha casa tinha 6 amigos, era um lugar no Cambuci que eram 3 casas, uma em cima da outra. Então, o andar de baixo era um ateliê de uns 8 amigos que não moravam lá, mas era o ateliê deles, nossa casa no meio moravam 5 e a casa de cima 6. E aí era uma farra, assim, era uma coisa bem boa. Mas aí, enfim, daí fui fazer trabalhos com eles. Daí eles foram preparar o Desmundo, um longa do Alain Fresnot, e me levaram, eu estava lá com eles, um belo dia eles falaram, putz, a gente não vai ficar. A gente recebeu um convite muito, muito incrível e a gente vai fazer o Carandiru, o longa do Babenco. Então, tipo, Carandiru, não sei o que, Babenco. Daí, você quer ir com a gente? Eu falei, eu quero. E aí eu fui e acabei, assim, a vaga que tinha ali com eles era para ser secretária de produção, e eu falei, quero, vamos nessa. E aí, aí o filme começou, o filme parou, o filme foi acontecer 1 ano depois, porque não tinha toda a grana, enfim, foi todo um processo para o filme acontecer. Mas aí 1 ano depois, eu como secretária de produção quase não ia para o set, né, assim, raramente eu ia, e eu comecei a ver o trabalho da primeira assistente de direção e da segunda como era, e comecei a entender melhor, assim, porque, né, o primeiro projeto eu ficava só assim, o que é isso, o que é isso? Meu apelido era Perguntinha, porque meu trabalho era lançar as notas fiscais de tudo no programa do Excel da Ancine da época, que eu nem lembro qual que era. E aí deu pra você ver tudo. Eu pegava tinha fita, dentro. rosco, tripé, não sei o quê. O que é isso? Pra que serve? Eu ficava, tipo, enchendo o saco. Que ótimo. E qual é a diferença da primeira, segunda e a terceira assistente de direção dentro do set? Ainda temos terceira? Ou Sim, temos, ainda né? mais com série, não tem muito como. Primeira assistência de direção é aquela que lidera o set em si, né? Planeja e prepara todo o filme, é a grande liderança. Hoje em dia tem primeira de set e primeira de base, porque às vezes em série tem que ter uma primeira que fica fazendo todo o pensamento do presente, passado e futuro, assim, da série. E esse é o trabalho, assim, principal. Então é um grande série não tá nem no set, às vezes. Não, uma primeira sempre está no set, mas às vezes em série tem uma primeira de base também. Fica fora. Sim. Que geralmente não vai para o set. O segundo AD geralmente tem 2 também. Ou quando tem um, fica mais na base do que no set, geralmente. Porque quando começa a filmar, o segundo AD, quando não tem um outro primeiro, ele acaba virando o cérebro do primeiro, assim, ele fica gerenciando um programa que a gente usa chamado Movematic Scheduling, que é lá que está a análise técnica, que é lá que está o plano de filmagem, que é lá que a gente tira todas as listas para todos os departamentos, por cena ou por dia de filmagem, e isso constantemente atualizado, porque troca o ator, cai a locação, muda alguma coisa de data, muda alguma coisa de cena, e são informações que você tem que estar sempre ali atualizando. Então o segundo AD cuida muito desse gerenciamento, assim, das informações. E também pode ser um segundo AD de set. Hoje numa série às vezes tem um segundo de base e um segundo de set, por exemplo. E o terceiro AD geralmente fica responsável por elenco / figuração, né? Muito próximo, entra na pré para ajudar a cuidar, a planejar e a cuidar de todas as provas de caracterização, fotos de cena, ensaios, planejamento de ensaios,
workshops específicos do elenco e tudo, e no set também está muito do lado do primeiro, ajudando a cuidar do elenco e da figuração. Pode ser interlocução, né? E no set ajudando a marcar, ajudando a cuidar. Isso. E aí a gente já nessa pergunta de diferenças, também a gente tem o diretor assistente e assistente de direção. Por mais que não esteja nessa linha, se confunde muito, porque no teatro a gente falou muito isso. O assistente de direção é quase o diretor assistente nosso do cinema, sabe? Sei. Porque está ali como diretor. Você podia fazer uma diferenciação pra gente dessas figuras? Sim. O diretor é o cara que lidera o projeto, ele pode ser o proponente do projeto, ou ele pode ser contratado, mas é quem vai assinar artisticamente aquele projeto, responder artística e dramaturgicamente por aquele projeto, né? Claro que contando com a ajuda do diretor de arte, do fotógrafo, enfim, do assistente de direção, dos parceiros dele. O diretor assistente, quando existe, porque é uma figura que não necessariamente existe, assim, ele não tem que necessariamente existir. Às vezes acontece do diretor querer chamar um diretor assistente para ser uma extensão do olhar dele artístico, dramatúrgico, cuidadoso, ou junto dos ensaios com o elenco, ou junto à decupagem, para assuntos específicos. E às vezes ele pode até ganhar cenas para dirigir. Foi o meu caso no Silvio Santos. Eu era diretor assistente, ganhei cenas para dirigir e depois acabei ganhando um episódio inteiro, assim. Eu até ia perguntar, né? A gente, principalmente em série, você acompanha, tem uma direção geral, né? Que eu acho que é a criação, a ideia, mas você percebe que às vezes por episódio é um diretor diferente que está com essa influência de uma ideia, ter uma ideia geral e você querer colocar, imprimir a sua identidade também como diretora num projeto que já é pensado por uma outra pessoa. Eu estou vendo uma experiência única agora fazendo essa série americana da Star Plus, da produtora Cine, e está sendo muito legal porque até então tudo que eu tinha feito de direção era dirigindo episódios específicos, assim. E pela primeira vez eu estou dirigindo cenas de todos os episódios, nenhum episódio é meu, junto com eu sou então co-diretora que fala? Co-diretora. Eu dirijo junto com uma outra diretora. Então existem 2 unidades de filmagem, uma que são 9 semanas de filmagem no total. As 4 primeiras semanas só o diretor-geral dirigiu, e as outras 5 semanas existe uma unidade do Maurílio, que é o diretor-geral, e uma outra unidade que é minha e da Carol Rodrigues, a gente ficou dirigindo juntas no set, todas as cenas que caem no nosso colo. Nunca deu um episódio específico, assim. E tem uma coisa que eu acho que a gente tem que ser muita conversa para entender qual é o tom da série, o que se espera em relação à direção, o que se espera em relação à condução da direção e da evolução dos personagens e tudo mais. Mas também acredito que tem um pouco o que a nossa natureza em relação à direção, assim, né? Então, enfim, eu não estive num set do Maurílio, não sei como é que ele dirigindo, como é que ele é como diretor, mas a gente tem o nosso jeito e a gente tem que acreditar nisso, assim. Então, algumas coisas a gente vai fazer parecido, outras talvez nem tanto, mas desde que a gente não desrespeite o que é. Vocês sabem a embalagem, né, de como vai ser. Antes da gente começar a filmar, a gente teve várias reuniões e a gente também conseguiu assistir um pouco do material filmado dele. Então, naturalmente, a gente já teria um caminho para conseguir conduzir a direção sobre o que ele tinha concebido, né? Sim. Sobre assistente de direção, ela nunca vai para a ilha de edição, diferente do diretor. Isso é um erro, Então, como que é? Porque também, igual, por exemplo, a gente está falando, às vezes, né, vários diretores, vários pontos de vista diferentes, às vezes a edição também pode ditar um pouco. Muito, é um erro. Absoluto. Muito, né? Muito. Lá anotando. Porque as anotações são suas, de vocês, né? E não tem a opinião ali na hora do... Na verdade, quem faz isso é o continuista, né? A gente não, como assistente de direção, a gente não preenche nenhum boletim, nada. O que a gente faz é cuidar do planejamento das cenas que ainda virão, daquele longa ou dos episódios. Mas boletim mesmo que vai para montagem, quem faz é o continuista. Mas é um trabalho muito casado, assim, diretora tem direção continuista. Gente, maravilhoso, porque os projetinhos pequenos que eu já fiz, acaba que a gente acumulava essa função, porque não tinha continuista. Sim. E é maravilhoso você falar isso.
Como publicidade não tem, que eu não consigo entender assim, o sentido de não ter. E tem dinheiro, não é? Pra ter. Pois é. Mas antes de eu acabar de responder essa pergunta, só vou falar uma coisa que eu deixei de falar, mas que eu acho importante, que foi no Carandiru. Então eu, como secretária de produção, comecei algumas diárias no set. Até que um dia eu vi a primeira assistente de direção trabalhando. A Benco era um cara muito difícil, muito difícil. E ela, assim, virou uma entidade para mim, que ela tinha uma força e ao mesmo tempo ela tinha uma doçura, uma leveza, uma força, e muito respeitada por toda a equipe, por todo o elenco. E eu vi ela trabalhando e um dia eu falei, Márcia, por favor, um dia que tiver muita figuração, me chama para ajudar. Quero muito, muito, eu estou muito apaixonada pelo seu trabalho. E aí o primeiro dia que ela me chamou para ajudar foi o dia dos 800 detentos no pátio. De figuração, bem tranquilo, assim, um dia bem tranquilo. 800 figurantes. E foi tão complexo que até os figurantes fizeram uma rebelião por causa do lanche. Nunca vou esquecer. Aí eu falo que ali foi uma prova de fogo, assim. Foi tipo, você quer mesmo ficar? Tem certeza disso? Então tá. Então, é isso aqui, ó. Isso é a vida do set. Essa é a vida como ela é. E aí foi. Aí eu já estava mordida por essa função, eu estava apaixonada. Ele, a partir depois do Carandiru, foi encaminhando mais para... até que o Nina, que foi o primeiro longa do Heitor Dália, foi o primeiro filme que eu fiz como segunda dele. Porque na época só tinha, assim, o filme era tão pequeno que tinha uma primeira, eu e uma estagiária. E a primeira, não sei como ela me topou, porque eu não tinha experiência nenhuma, mas como eu tinha vindo da produção e da produção executiva, e eu já estudava aquele programa, enfim, a gente teve uma conversa super boa, e ela falou, não, vamos que vai dar certo. Ela me abraçou. Essa retomada do cinema que aconteceu aí no começo dos anos 2000, no final dos anos 90, vem muito dos profissionais virem da publicidade, né? Que teve o seu boom muito dos anos 90. E não só isso, na verdade, eu trabalhei com pouquíssimas pessoas que vieram da publicidade. Existe um mercado grande nesse sentido, sempre existiu, né? O próprio Fernando Meirelles, como Cidade de Deus, era um cara da publicidade, mas também tinha uma coisa de um cinema autoral, assim, que estava renascendo com as políticas de leis, né, lei do audiovisual, lembro que tinha a Lei Rouanet, a Lei Mendonça, que nem existe mais, eu acho. Então, isso foi voltando e as pessoas que já faziam, começaram a fazer, foram tendo oportunidades. De escrever outras coisas e... Bacana. Sim, voltando... Desculpa, eu esqueci de falar uma resposta, não sei Vai? qual foi. Tem uma pergunta. Você acha que era a sua? Enfim, a gente vai para outra. Não, diretora assistente, era isso que eu estava falando? Era diretora assistente e assistência de direção. Então, o diretor é a resposta, estava falando, né? Acho que eu já falei do diretor e do diretor assistente. E o assistente de direção é aquela pessoa que vai conduzir o set de uma maneira geral, total e restrita. Mas eu sempre brinco que tudo que a gente faz é para e pelo ator. Não tem nada que a gente faça que não seja para isso. Se a gente vai fazendo qualquer movimento que não seja para isso, a gente está errado, como assistente de direção, né? Então tem que criar todo um ecossistema para que o ator possa brilhar, para que ele possa dar o melhor dele. E acho que isso é muito do nosso papel, acima de tudo, né? Fazer circular todas as informações, fazer com que todos os departamentos se comuniquem, com que tudo aconteça, para na hora de falar vai som, vai câmera, ação, o ator possa brilhar. Vocês trabalham também com essa parte da escolha, da pré, de entender você com os atores, quem vão ser esses atores, como essa busca... Geralmente quando eu entro, né, assim como a D, já tem um produtor de elenco eleito, assim, ou indicado pelo produtor executivo ou indicado pelo próprio diretor, que está começando a trabalhar. E aí participar, né, é muito legal quando posso e sempre, quase sempre rola de participar dos processos de conversa e seleção, assim, de atores e vendo esse desenrolar, assim, né, de como é. É maravilhoso. O que a gente menos consegue fazer é participar dos ensaios, essa é a verdade. Porque quando começam os ensaios e quando termina, já é mais ou menos ali no meio, final da pré, tem tanta coisa acontecendo em relação que a gente precisa entregar de demandas burocráticas de planejamento, que daí, normalmente, a gente vai em um ou outro ensaio, mas não é uma coisa que a gente consegue... Nesse caso, o diretor, porque aí provavelmente a gente tem um preparador de elenco ali, muitas vezes, que faria talvez essa relação com o terceiro assistente de direção e a direção, como que é? Sim, geralmente, até pelo, assim, tem muitos projetos de longa, principalmente, que o diretor dá conta de não ter um preparador, que ele mesmo vai lá e prepara, mas em série isso é humanamente impossível. Então, o que acontece, geralmente, o preparador é escolhido pelo diretor, rolam algumas conversas, né, algumas reuniões,
Geralmente quando ele entra o elenco já está fechado, ou o elenco principal, enfim, o coadjuvante, aí às vezes falta um outro ali, elenco de apoio. Claro que quando é série isso já é um outro volume, então às vezes tem atores que são aprovados no decorrer do processo e às vezes tem preparador acompanhando ou não, depende do projeto. Mas geralmente tem combinado que daí tem um planejamento que o preparador, sei lá, vai ensaiar aquele núcleo de personagens durante 5 dias da semana, manhãs e tardes. E aí já se combina que, então no meio ou final da tarde, o diretor sempre passa no ensaio para estar perto. Isso é bem importante, porque quem vai estar no set ali para cuidar dessa relação é o uma diretor. relação muito longa, né? Precisa ter esse... Precisa, você vai dar o filé mignon para outra pessoa comer? Não consigo entender. A melhor parte é essa. Dizem por aí, né, que existe diretor que é o diretor da cena e ele não dirige tanto o ator e que aí isso fica um pouco ali com o assistente de direção, que talvez seja... Acho que isso é uma coisa da publicidade. É publicidade? Porque no cinema põe a mão na massa, né? O ator é a engrenagem, né? Sim. Da emoção do texto, da relação, né? Sim. E a gente fala também da hierarquia muito, né? Dentro do audiovisual, principalmente, né? A gente vem do teatro, que é o coletivo, todo mundo bota a mão na massa. E aí, é o oposto disso. Cada um, às vezes a gente até quer, né? Como a gente tem essa visão do outro lado da câmera, a gente está em cena assim, fala assim, mas a gente quer dar pitaco na arte, porque aquele negócio estava do outro lado, mas a gente não pode, né? Quer carregar um tripé, na verdade, você está atrapalhando. Por que é tão, você acha assim, dessa... É uma estrutura grande, pela própria natureza dela, porque né, é um teatro mambembe, é um cine mambembe que vai todo dia mudando de lugar, ou quase todo dia, ou quase toda semana, depende. Então isso já exige uma estrutura muito grande de pessoas que estão preparando, pessoas que estão filmando, pessoas que estão se produzindo. Já exige um giro muito grande. E com série isso também ficou grande demais, eu acho. Eu acho que depois da película os sets incharam muito. Acho às vezes que é um pouco exagerado, um pouco... A película era mais cuidadoso, né? Não sei se tinha menos grana, não sei se... mas era outro desenho, assim. Acho que eram sets menores, de uma certa forma. E acho que eles foram aumentando com essa coisa do digital, que daí as equipes mudaram um pouco de configuração e às vezes aumentaram mais em alguns departamentos, o que é ruim, porque às vezes atrapalha muita gente mesmo. É muito difícil, assim, set grande. É ruim. É ruim para todo mundo, mas às vezes é uma coisa... A gente segue um padrão de cinema americano, onde tudo já é muito grande, inchado também. Acho que a nossa colonização de cinema é muito americana. E esse é o espelho, então é um pouco assim que é. Não sei, já tem projetos que eu consigo trabalhar que eu vejo que é um pouco menor, outros maiores, uma coisa que foge um pouco do nosso, assim, do meu controle principalmente, mas... Porque o mercado deu um boom também, né? Tem muita coisa, saiu muita... interação com fora também, né? Essas plataformas vêm os executivos de fora, também dá pitaco numa estrutura que é nacional e que nem tem a mesma potência de uma indústria que tem lá fora, né? E para piorar tudo isso, ainda além dos executivos, tem o tal do algoritmo, né? Que eu não sei, vocês atores para mim são as pessoas mais corajosas do mundo, assim, porque além de... A gente está tentando lutar contra os algoritmos. É muito, porque tem uma coisa que eu penso... É isso, para além do tipo, você é bonito, você é gordo, você é magro, você é moreno, você é negro, você é branco, para além dos seus atributos físicos e psíquicos e emocionais e intelectuais, e se aquilo tem correspondência com aquele personagem, né, daquele personagem que está em busca de um ator, se é que você é o perfil daquele personagem, além de tudo isso, ainda tem um pitaco de pessoas que não necessariamente vão se relacionar com você. Sim. E essa coisa do tipo, mas quantos seguidores você tem? Tem rolado isso mesmo? É o mundo do algoritmo e é um lugar que a gente não consegue ter muito mais controle nem poder. É muito difícil. Um minuto de silêncio aqui agora. Eu não sei, eu assim, do meu coração penso e quero falar, não desistam. Vocês é mais vida do mundo. A gente conversa muito sobre. Mas eu não sei como falar para vocês também falarem, continuem. A gente agora com o podcast, eu e Fefa, a gente está quebrando a cabeça para entender como divulgar, como trazer público, como que alcançar números e ao mesmo tempo dar uma travada, porque mas a gente vai criar mais conteúdo, mas já disse o que precisava, mas tem que ficar alimentando a rede constantemente, sabe?
Então Que isso... conteúdo é esse também, né? Pra quê? Então, Não, e é louco, porque assim, a gente também, sei lá, teve uma pandemia e teve um boom, porque as pessoas ficaram em casa e tinham mais tempo, mas agora as pessoas voltam para suas vidas e é isso que está acontecendo, assim, um monte de série foi cancelada esse ano. Um monte, ou adiada. Porque já não... As pessoas não têm tempo, entendeu? Ninguém, é isso, assim, eu faço muita série, vejo pouquíssimas séries. E eu vejo série quando eu não estou fazendo série. Eu não consigo, simplesmente, assim, no meu tempo livre eu quero estar aqui, eu quero estar com meus amigos, com a minha família, eu não quero estar em casa vendo série, entendeu? Tem as pessoas que estão querendo, estão nesse momento de sair, mas também não estão saindo, a gente até comentou aqui, para ir para um cinema. Não estão saindo também para ir para um teatro, né? Estão saindo para desopilar mesmo, uma outra coisa, né? Mas isso talvez seja porque a gente ainda está saindo de uma pandemia, né? Não, assim, a gente ainda está ainda... necessidade, né? Acho que sim, mas também assim, é isso, a realidade do cinema o cinema é muito caro, muito caro. Então, assim, A gente vem de uma crise financeira também, além de pandêmica, né? Política, financeira. Sim. E cada vez mais as pessoas, é isso, assim, quando eu fico vendo, eu acho isso uma loucura, mas eu não sei como as pessoas conseguem, mas eu fico vendo, né, eu sou uma pessoa que não tenho carro, nunca tive, então, para além de Uber, eu ando muito de ônibus e metrô, porque gosto e preciso, tá tudo certo. Mas é louco quando você entra num vagão de metrô lotado e você vê uma figura de fone, de celular, vendo uma série no celular, no metrô. Eu não consigo entender, porque para mim tem um ecossistema, sabe? Sentar no sofá ou na cama para assistir uma coisa que me interessa. Mas hoje as pessoas consomem coisas, é isso, é uma... E a quantidade também não faz, você não dá conta, e aí entra pra gente como ator, entra na coisa da saúde mental, né? Porque parece que a gente precisa ver. Você não viu a série da Lu que acabou de lançar? Não, mas eu tô assistindo a série da Carol que acabou de lançar. E aí parece que você se sente burro, você se sente atrasado, não tá conectado. Não tá Aí na roda, se eu não vi ainda, é complexo. Mas a verdade é que ninguém dá conta, porque quem é que tem, né? Tá, assim, eu sou uma pessoa que gosta de dormir, durmo muito. Ai, eu adoro. Ontem eu filmei, de ontem para hoje eu dormi 12 horas. Tipo, não marquei nada de manhã, eu vou dormir quando eu acordar, quando eu puder acordar. Porque ainda mais, são 12 horas, até mais. As 12 que viram 14 para assim, eu estou filmando no Riacho Grande, que é perto de São Bernardo, ali, enfim, um lugar... Tava também mais para você ir para Santos. Exatamente. Então é 1 hora de deslocamento para ir, 1 para voltar, mas assim, que vira 1h30, 1h40. Às vezes na volta é sempre mais trânsito do que para ir. E aí chega em casa, vai comer alguma coisa e vai estudar as cenas do dia seguinte, ver o que tem para fazer e pensar e preparar. Então é muito louco, assim. 12 horas que não são, nunca serão. Essa série que você está fazendo agora, já tem previsão para quando sai? Como que tá? Eu acho que ano que vem, mas eu não tenho certeza. Ela chama Americana. Eu ia perguntar se poderia falar o nome. Ela é direção geral do Maurício Martins, que dirigiu o Marte 1. Lá de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Contagem. E eu faço direção das unidades paralelas junto com a Carol Rodrigues. A gente co-dirige juntas no set. E eu queria saber agora a sua visão como diretora, essa relação sua com o ator. Deixa eu fazer mais uma Claro. pergunta, Antes de que chegar. era bem sobre isso também, que é a função, o AD, ali fala muito que o AD é a única pessoa que você tem a função de cortar uma cena. Ai, De pegar e falar e dizer, não vou fazer isso. Não, a gente Não dá dá o tempo. ação. Ah, não, entendi. não deu tempo de rodar. de O que a rodar. gente vai cortar? Cara, Essa dificuldade, a gente já viu tanto corta, não, olha que a gente precisa entregar esse set e deu e... É porque é caro 1 hora a mais, 2 horas. 1 minuto. Um minuto já. Não, e geralmente o cinema é assim, vai passar 10 minutos do horário, então amanhã vai pagar 20. Entende? Então amanhã tem menos 20 minutos na diária, entendeu? Você tem que dar 12 horas de descanso e ainda tirar 20 minutos da diária. Ou seja... E aí vai ser essa cada dor no cena. coração de cortar, ter que cortar, e esse diálogo com o diretor. Ela é horrível, todo mundo sofre, mas ela é importante, necessária, fundamentária e ela faz parte da rotina de trabalho. Assim. Sim. Geralmente você já tem você não cai num set e fala, então, magicamente agora a gente viu que nos pro tempo. Você vai para uma diária, às vezes não acreditando e falando, olha, aqui eu acho que está apertado, aqui também já vai ali adiantando, plantando essa semente antes de chegar na diária. Mas às vezes ao longo da diária você tem que falar, bom, a gente passou 20 minutos daquela cena, então de qual que a gente vai tirar? Ao longo da diária você vai tentando administrar, até que chega uma hora no final ali que você tem que ser mais duro, mas às vezes
precisa do produtor executivo para o set, ou o produtor, o editor de produção, e junto todo mundo tem uma força ali para falar, a gente vai passar e cumprir, ou a gente vai forçar a barra para cortar plano, ou cortar cena. Sim. É uma decisão que a gente ajuda a tomar, mas nem sempre toma sozinho, assim, tem outras pessoas que estão ali juntas para endossar e validar isso também. Ainda dentro, porque essa é maravilhosa mesmo, eu sempre achei que esse olhar de vai cair uma cena, vou cortar isso, está muito ligado com a edição, com o olhar de edição, porque se você corta uma cena que não dá montagem, o que você faz, assim? Então eu queria que você falasse um pouco disso, porque é isso, porque além da assistente de direção pensar em toda essa organização, precisa ter uma sensibilidade no olhar também, na direção, na montagem, sabe? Sem dúvida nenhuma. É uma tristeza muito grande a gente não ser útil na montagem, é uma tristeza muito grande. Eu assim, ainda sofro, porque né, não é um lugar que eu estou ali super habituada. Hoje, cada vez mais familiarizada e cada vez mais dando mais opinião, mais apropriada disso, mas o início foi bem sofrido para mim, assim. O Daniel Rezende, que é o diretor que eu trabalhei muito na vida inteira, assim, que é meu grande amigo e parceiro, ele fala uma coisa que é meio isso, assim, a direção você olha, assim, que o material fala por si só. De repente você olha e você fala, caralho, é um lugar de profunda, é um lugar de mais vulnerabilidade, assim, para a direção. Porque a direção começa no roteiro, vai para a filmagem e se conclui na montagem. Sim. Então, quando você olha e fala, puta, filmei essa cena mal, puta, faltou um plano aqui, puta, faltou isso aqui, vai, aquele ator não estava tão bom. E aí você tem que ficar pensando caminhos ali com o montador para poder fazer... E o Daniel é montador também, né? Montador que veio para a direção. Né? Sim, então já tem essa visão, né? Nossa, aprendo muito com ele. Bingo, para mim, é uma das melhores montagens do cinema nacional, assim. Ele é alucinante, você vai alucinando junto com o personagem, assim. Sim. É demais. Você fez Bingo também, né? Deve ter feito Bingo. Porque querendo ou não, uma decupagem já é uma grande... um storyboard, por exemplo. Que nem sempre a gente consegue fazer um storyboard. Geralmente você elege as cenas, tem efeito, tem ação, você vai nas cenas mais complexas para poder ou fazer um photoboard, um storyboard, um videoboard que seja, na locação pensado. Mas poder ir para o set tem esse planejamento é muito bom, porque aquilo é uma base para você mudar, adaptar, transformar, né, com a ajuda das outras pessoas que estão ali junto. Então, é muito legal. E quando tem o storyboard, ela vai também para edição? Acho muito difícil, assim. Acho que é uma coisa muito mais para filmagem. E aí... Não, dificilmente na montagem. Eu não passei por uma situação assim. Vendo um storyboard que precisou estar na ilha para a cena ser compreendida. Você já pegou um set que caiu a diária, algo assim, muito dramático? Já? Tá tudo montado e... Teve um que foi bem radical, que foi o filme Encarnação do Demônio, do Zé do Caixão, o último longa dele. Que o antagonista do Mojica, né, que era o Zé do Caixão, era o Jesse Valadão. E ele morreu no meio da filmagem. Que loucura. Gente, ator não pode morrer, alguém avisa. não durante a gravação. E tinha filmado, sei lá, 1/3 das cenas dele, ainda faltavam 2/3. E assim, um filme completamente sem grana, completamente ferrado, a ponto do Mojica ter que virar para a equipe e falar, por favor, eu peço pelo menos mais um dia de graça, a gente não tem dinheiro para pagar, para a gente poder juntar com a folga e conseguir pensar na escrita dos roteiros para entrar um outro personagem e conseguir... E assim foi feito. Tem muito drama, né? Dentro dos sets também. Tem muitos MacGyvers também, porque as pessoas tiram umas coisas da cartola ali para resolver. Porque é isso, sabe do valor, é caro, né? Então precisa resolver. Muitas pessoas envolvidas. Bom, de assistente de direção já fui. Vamos para a direção agora. Direção, queria saber esse seu olhar da direção com o ator, seu trabalho com o texto, com a ação, quando ele está em cena, como que ele se dá? Olha, eu acho que não tem muito como ficar, assim, sou uma pessoa que veio da assistência de direção, então a minha experiência de set como AD me levou à direção. Eu nunca imaginei que eu fosse dirigir isso, estava muito longe da minha perspectiva, porque eu era muito feliz como assistente de direção e da família que eu venho, da minha história, assim, não era nem muito possível imaginar, me desejar, assim, já tinha chegado muito longe
E o caminho como diretor não era uma coisa possível, porque até então tudo era muito autoral. E aí o caminho para pensar, puxa, quando é que conta uma história, escreve um projeto, consegue dinheiro, tudo esse caminho que é muito longo me dava uma preguiça já de partida, assim. E talvez eu nunca tivesse nada para contar enquanto minha história, assim, que me movesse a ponto de E atrás muitos disso. roteiristas, diretores, né? A história dele, também, né? Mas um belo de um dia, fazendo Carcereiros, eu ganhei uma cena de presente para dirigir do Belmonte. E aí, quando aquilo acabou, assim, ele chegou no dia e falou, daqui da ordem do dia, qual cena você mais gosta? Eu falei, essa. E ele fez uma matemática louca lá com a equipe, que ele deixou a cena por último. E era o meu último dia de filmagem no projeto, e eu era no presídio, não sei o quê, tinha um microfone, era um dia muito figurante, aí ele pegou o microfone, falou, queria muito agradecer a Lu, minha assistente de direção, que está saindo do projeto, que tem que fazer coisas pessoais da vida e tal, e aí, como forma de agradecimento, essa cena que a gente vai fazer agora é ela que vai dirigir, eu estou indo embora, tchau. E como diz um amigo meu, eu coloquei a minha mão nas joias, assim, eu fiquei num certo pânico, mas aquele pânico durou alguns segundos. E eu lembro que eu já cheguei, fui atrás dele e falei, Zé, então vamos falar um pouco sobre a cena, sobre a intenção da cena, dos personagens e tal. E daí ele falou, não, sabe quando que eu vou ver a sua cena? Eu falei, quando? Ele, na montagem. E tchau, ele foi embora. Eu entrei em pânico porque eu falei, mas é uma cena com o protagonista, com o Rodrigo Lombardi. Ele falou, não, o Rodrigo está sabendo, está tudo certo. E aí eu pedi licença para a equipe, fui pro banheiro, me tranquei no banheiro, literalmente. Peguei o roteiro aqui e leio, pensa, não sei o que, pensei uma decupagem. Cheguei assim para a fotógrafa e falei, pronto, a decupagem é essa, vamos virar a câmera para cá, fazer um plano de... Ela falou assim, para cá não, Lu, por favor, tá toda a minha luz montada para cá, não tinha nem visto, tão atordoada. Não, tudo bem, vamos fazer tudo para cá. Tá tudo bem. E aí, enfim, aquilo foi, e depois aquilo foi tipo... Mexeu comigo, mas tempo, não, tá tudo certo. Não... Será? Não sei. Acho que não. Acho Foi que muito não, legal, né? mas acho que não. Consegui. Isso foi no final de 2016, se eu não me engano. Só que como a vida é muito louca e eu tenho uma coisa de ter uma espiritualidade que é o que me move na vida, assim, eu estava saindo para me iniciar no Candomblé, para fazer minha iniciação, que é uma coisa super complexa no sentido que são 21 dias isolada no terreiro de Candomblé, não sei o quê. E aí, no momento ali da coisa toda para acontecer, minha mãe de Santo Maura jogou assim os búzios e falou, não, sua iniciação, não sei o quê, para Iemanjá, muito importante, porque acima de tudo você vai mudar de profissão. Eu falei, mãe, desculpa, agora eu acho que você está um pouco louca, isso não vai acontecer. Eu amo o que eu faço, eu amo, assim, não consigo, só se acontecer uma tragédia no sistema político, cultural, como já aconteceu. No cinema, né? E isso, acabar. Ela falou, não é isso. Você vai entender, mas você vai mudar de profissão dentro do cinema. Eu jamais poderia imaginar que isso ia ser dirigir. Jamais, não estava previsto na minha vida, assim. E, sei lá, isso foi, acho que, final de 2016 para 2017, se não me engano. E logo depois eu fui fazer o Lições, o segundo longa da Turma da Mônica. Tinha feito Laços, e no Laços, tinha umas semanas com segunda unidade, e quem dirigia a segunda unidade era o Fernando Fraia, que é diretor também, produtor e sócio da Bianca Vilar na Biônica. E ele e o Daniel são muito amigos, e ele dirigiu, foi muito legal. E a gente fazendo toda a preparação do Lições, isso foi no Laços. Ia ter também uma semana de 2 unidades e tal. E o Fê que ia dirigir. A coisa foi indo. Um dia a Bianca me chamou e falou, a gente precisa conversar. Daí chamou eu, o Daniel, o Fernando e falou, então, o Fê ia dirigir essas cenas, mas... da segunda unidade, como foi no Laços, mas ele está muito cheio de coisa, ele vai ter que estar escrevendo o roteiro de um longa e preparando uma série, não sei o quê, e ele não vai poder fazer. E a gente conversou entre a gente aqui e a gente acha que a melhor pessoa para fazer isso, já que ele não pode fazer, é você. Eu, certeza. Mas aí, se eu, certeza, durou 3 segundos. Eu, não, vamos, preciso de ajuda de vocês, mas vai dar certo, já não sei o quê. E aquilo me deu um puta entusiasmo, assim. E aí foi uma coisa grande, né? Porque foram algumas cenas, assim. E aquilo foi indo, assim, nem pude ensaiar. Teve um personagem que é o Dudu, que é o priminho da Magali, pequenininho. Ele era muito pequenininho, Giovanni, quando a gente foi filmar. E eu lembro que, assim, o dia que ele estreou no set, foi numa cena comigo. E a gente não tinha ensaiado com ele, nem eu, nem o Daniel. Tava meio, meu Deus, que pânico. E agora? Será que vai dar certo? Enfim, e aí fui metendo as caras e fui indo. É difícil, set com crianças, né? Mas eu acho lindo esse filme. Nossa, eu chorei horrores. É muito lindo.
Que bom saber que você gostou. Lindo. E já estamos Não, acabando, quase, Calma? quase. E agora esse ano de 2023, você está com a América, né? Americana, a série. Teve outro projeto já que dirigiu? Tem projeto para vir? Como que está? Aconteceu uma coisa muito legal no começo do ano e meio louca na minha vida, que eu participei da co-direção de um documentário. Eu nunca tinha participado de documentário com um diretor amigo, Cacau Roden. E foi uma coisa muito legal e nova na minha vida, e que falei, poxa, que legal que é fazer isso, me deu um entusiasmo, assim. Tipo, nossa, que bom, pena que não é uma coisa tão próxima da minha vida, mas eu achei muito legal de parar e fazer e estar lá. E no final do ano vai rolar a segunda temporada da série da Turma da Mônica, que eu vou fazer lindamente. Eu estou muito feliz que vai acontecer a segunda temporada. E não sei, assim, tinha uma outra série que talvez acontecesse, um diretor amigo, parceiro para a Amazon, mas ainda está vendo se vai fazer. Sim, a gente falou muito nesse primeiro semestre, todas as pessoas falaram, nossa, tá meio truncado, Está meio lento. Tá lento, não sabe se vai, não vai, mas também temos muitas perspectivas também de que vai sair, vamos voltar a respirar, assim. Se a gente tem um mercado aí Que vai se que aquecer. vai se aquecer para todas as áreas, porque a gente fala do ator, mas aquecendo o ator, está aquecendo todo o mercado. Né? Sim. Eu espero ansiosamente que sim. Eu sei que o Brasil é o segundo mercado consumidor de Netflix no mundo, então depois dos Estados Unidos a gente é quem mais consome. Mas a gente está chegando já aqui num lugar onde é isso, né? No Brasil agora a Netflix mudou os parâmetros, então as pessoas que têm, sei lá, se você compartilha a senha com uma amiga sua, mas não morar na mesma residência, acho que não vai dar mais para compartilhar a senha, vai ser só uma por pessoa. Então eles estão mudando as políticas, porque tem uma coisa que é muito triste que eu descobri, essa diretora amiga que está fazendo Americana comigo, a Carol Rodrigues, ela também já trabalhou na Amazon, assim, como player. Então uma coisa que eu descobri com ela, embora eu já imaginasse que fosse assim, é que o Brasil é um país que, assim, eles estão aqui para conseguir mais assinantes, entendeu? Estados Unidos e Europa são dois mercados onde eles também arriscam linguagem, arriscam investigar novas possibilidades, assim, em todos os aspectos, mas a gente ainda é um país que está aqui para fazer eles lucrarem. Fazer número. Então, o que eu fico triste é que eu acho que aqui tem número é massa, lugar, né? É difícil buscar uma linguagem diferente ali, né? Você não... Não sei, as coisas estão mudando muito, né? A Globo demitiu muita gente, tem muita coisa, tá muita fusão de canal, HBO, que agora é da Warner, que é do Disney, nem sei, fico até atrapalhada de tanto que isso muda. Mas eu espero que isso seja uma coisa de expansão e de crescimento, mesmo que as coisas se transformem, porque a gente não tem controle sobre isso. A gente é muito criativo, tem muita história boa aqui para contar também, das nossas histórias, né? Eu acho que já de fortalecer o Cine, agora com a volta do Lula, né, que isso está acontecendo e vai melhorar cada vez mais, se tudo der certo, eu acho que isso já é muito bom, porque acho que a gente espero que a gente possa escolher estar num longa ou estar numa série, né, um longa de um autor ou uma série de um canal, e aí quando a gente começa a competir com a gente mesmo, a gente vai fomentando mais e ganhando melhor, acho que as coisas melhoram. Essa é a minha esperança. De todos nós. Nossa, que aconteça. E como diretora, tem alguma cena que você já imaginou dirigindo, que deseja dirigir, ou seja, um estilo de conteúdo, um drama, um terror, uma comédia? Eu acho que... Uma cena emblemática, um faroeste. Faroeste acho tudo. Medieval, não sei, assim, tem algum desejo aí? Não, o desejo que eu tenho é por um tema, assim, eu sou muito apaixonada pelo assunto da morte, assim, a morte é um assunto que me encanta, é muito difícil falar sobre ela, mas também é muito hipnotizante, assim, então eu penso que a hora que eu tiver alguma coisa para falar para alguém, seja num longo ou numa série, espero que esse seja o assunto. Que bom, olha só! Ô Lu, a gente vai encaminhando para o final nosso episódio, mas antes a gente faz um jogo. Tá. Um jogo aí de improvisação, para a gente trazer um pouco do teatro, da nossa arte aqui. Um Aue, que é o nosso talk show favorito. Nós temos 5 envelopes, cada envelope representa um apresentador com o seu respectivo talk show.
e a gente inventou um joguinho ali para cada um deles. Nós temos a Tata Werneck, o Fábio Porchat, o Faustão, a Marília Gabriela e o Michel Melamed. Aí. Cada um uma cor, escolhe uma cor e... É o seguinte, tira, já não escolheu. abre, já escolheu. Pegou vermelho, olha! Marília Gabriela! Que tudo! Curiosamente, no Silvio Santos tem a personagem da Marília Gabriela, que quem faz é a Guta Ruiz maravilhosa, e eu dirigi ela, fiquei muito feliz. Ai, que lindo. Legal. Então vamos ver o que tem Maria Gabriela aqui. 1 minuto de bate-bola, tá bom? Aquele ping-pong famoso dela. Vou fazendo as perguntas e você vai respondendo. Tá pronta? Posso começar? Pensa em 1 minuto e já vai... Pronta? Olha para aquela câmera e vamos lá. Um lugar. Coração. Um filme. O próximo que eu vou fazer. O sonho. Ter uma história boa para contar. Um medo. Não ter uma história boa para contar. Uma pessoa. Uma pessoa. Uma pessoa. Ai, meu Deus, que difícil. Uma pessoa aleatória, qualquer pessoa. Aleatório, que vier na primeira. Ai, já deu 1 minuto. Fala umas 3. Passa para a próxima. Um momento inesquecível. Quando eu desejei profundamente fazer cinema. O que te faz rir? A vida. Uma repulsa. A dor. E para finalizar, um pensamento, uma frase, uma repetição importante. A vida é muito mais difícil do que a ficção. Maravilhosa! Muito bom. Muito, muito bom. Obrigada, Lu. Uma pessoa, tem tantas. Tantas importantes. Ai, meu Deus. Lu, pra gente acabar, a gente sempre pede uma dica. Algo que te inspira, um livro, um filme, uma leitura, enfim, uma literatura, uma música. Cara, uma coisa que eu acho, que eu vi que me tocou muito e que faz muito sentido é um TED, enfim, hoje eu acho que já é bem famosa, mas quem não viu, fica aí, da Brené Brown, que fala sobre vulnerabilidade, o poder da vulnerabilidade. Porque a gente tem muito medo de se sentir e se deixar de ser vulnerável. A gente foi educado para achar que vulnerabilidade é fraqueza, mas na verdade é força. Né? Então, acho que foi muito importante ver e saber disso. É interessante também. A coragem de ser, eu acho que chama. A coragem de ser imperfeito. A coragem de ser imperfeito. Isso. É lindo. Esse livro. O livro. E o seu, Capusco? Eu acho que vocês falaram coisas tão técnicas, né, de trabalho, assim, eu acho que a gente tem que buscar sempre o conhecimento e... Então, acho que tem tantas plataformas de cursos, assim, né, de assistente de direção, tem a Cultura e Mercado, tem o Abaco, tem... A Abaco foi onde eu fiz o curso. Né, Aliás, eu vou dar minha próxima edição em julho. Gente! Vamos pôr nos canais que o pessoal vai atrás. Tem mais alguma plataforma? Não, eu acho que busquem conhecimento. Busquem conhecimento. ETBU. Maravilhoso, amo. E eu vou indicar o primeiro filme que a gente falou aqui, que é O Bicho de Sete Cabeças, da Laís Montas. Maravilhoso. Que foi que eu tive essa relação toda e tive o prazer aqui de te encontrar também. Bom, é isso. Mais um. Meus dramáticos, Lu, mais um. Obrigado. Muito obrigada. Muito Muito sério. obrigada. Muito axé. Pra nós, Venham pra pra nós. venham muitos. Que o mercado se aqueça novamente. Sim. E vocês que chegaram até aqui, muito obrigada. E ajude a gente a engajar os números. A Lu já falou que precisa de números, né, Pedro? É isso, gente. Pra gente engajar nossa série também. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada. Este episódio foi gravado no Teatro de Arena Eugênio Kuznet, em São Paulo, em maio de 2023, a partir do edital de ocupação de espaços da Funarte, em parceria com o Ministério da Cultura e o Governo Federal. Dramáticos Podcast é apresentado por Felipe Barros e Maiara Dornas, com o apoio de Sidney Ab, Léo Berteiro, Thiago Cunha
e Youssef Yatin. Agradecimentos especiais a Rafael Ometo, Rafael Cury, Cid Dionísio, Agência de Podcast, Manda Café e todos os colaboradores da Funarte e do Teatro de Arena Eugênio Kuznet.